Agora esta chamada está sendo gravada. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshur-militam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Mukham karoti vachalam pangulanghayate girim Yad-kripatamaham Bande Shri-Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Virudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 55. Bhaktya mam abhijanati javam yaschasmita tvataha tato mam tattato gyatva vishyate tat anantaram. É apenas através do serviço devocional puro. Você vê, esse verso começa com a palavra Bhaktya, ou seja, através de Bhakti. É apenas através do serviço devocional puro que uma pessoa pode realmente compreender a verdade sobre minhas glórias e sobre a natureza da minha original forma transcendental. Ela então me compreende como realmente sou e entra em meus passatempos através da força de Prema Bhakti. Bhavanuvaga. Qual é o resultado de alcançar Bhakti a ti? Shri Bhagavan responde a esta pergunta neste verso, começando com Bhaktya. É somente através de Bhakti que os Gyanis e vários tipos de devotos podem compreender o tátua das minhas opulências, meu ser onipenetrante e minha Swarupa. Eu também disse no Srimad Bhagavata 11, 14 e 21, eu só posso ser alcançado através da devoção pura. Quando os Gyanis cessam seu cultivo do conhecimento, eles virão a me conhecer com a força de Bhakti, e então eles entrarão em mim. Em outras palavras, eles experimentam a bem-aventurança de Sayu, porque eu estou além de Maya, e desde que a ignorância, a vidya, é Maya, sou conhecido apenas através do verdadeiro conhecimento, vidya. As 5 divisões do verdadeiro conhecimento são declaradas no Narada Pancharatra: conhecimento Gyana, Yoga mística, renúncia Vairagya, austeridade Tapa e devoção a Keshava, Bhakti. Bhakti é a função de Vidya. Além disso, uma mera porção de Bhakti, que é uma função da potência interna de Shri Bhagavan, que dá prazer. Hladin Shakti Entra em Vidya para permitir seu sucesso. E, às vezes, uma porção de Bhakti entra no Karma para facilitar o sucesso do Karma Yoga. Sem Bhakti, a prática do Karma, Yoga, Jnana e etc. é simplesmente trabalho inútil, que não dá frutos. Vidya está no modo da bondade, mas Bhakti está além de todos os modos da natureza,
Por isso não pode se manifestar a partir de Vidya. Vidya remove a ignorância, enquanto Bhakti permite conhecer Shri Bhagavan. Além disso, é dito no Gita 14:17, Gyana surge do modo da bondade, o Sattva-guna. Portanto, aquele Gyana que vem do modo da bondade também está neste modo. Vidya se refere ao conhecimento no modo da bondade, mas o conhecimento que surge de Bhakti é a própria Bhakti. Em alguns lugares, essa Bhakti é indicada pela palavra Bhakti e em outros pela palavra Gyana. Aí, tá vendo? Ó? Essa Bhakti, em alguns lugares, é indicada por Bhakti, outro Gyana. Por quê? Porque Gyana é de dois tipos. Um vem do Brahma Gyana, que é o conhecimento pessoal, e a outra vem de Bhagavat Tata Gyana, ou seja, de Bhakti. Por esse motivo, às vezes, Bhakti é indicado pela palavra Gyana. E tem dois tipos de Gyana. Conhecimento sobre Deus vem de Bhakti. Isso é Gyana, Bhagavat Tata Gyana. Outro Gyana, Brahma Gyana, vem através do cultivo de conhecimento impessoal, também é chamado de Gyana. Então, tem dois tipos de Gyana. Por isso que, às vezes, falando, ó, em alguns lugares, essa Bhakti é indicada pelo Bhakti e outros pela palavra Gyana. Porque real conhecimento, no sentido mais completo, significa conhecer Deus, ou seja, isso é Bhakti. Só conhece Deus através de Bhakti. Então, através de Bhakti, a pessoa obtém real conhecimento sobre Deus, então isso é Bhakti. Esse motivo aqui. Isso que é importante estudar detalhado, que uma palavra pode ter vários significados de acordo com o lugar que ela é colocada, para não confundir. É necessário estudo sistemático das escrituras, saber isso, saber quando tal palavra significa o quê, para não confundir. Nem sempre Gyana, no geral, no Gita, Gyana significa Brahma Gyana, conhecimento impessoal. Mas, em algumas vezes, igual falou aqui, Tatvataha, verdade sobre o Gyana, sobre Deus. Então, isso significa o conhecimento que vem através de Bhakti, e que é Bhakti também. Isso é outro tipo de Gyana, real Gyana. Esse é favorável para a gente, esse a gente cultiva também. Então, são dois tipos. Vai falar aqui, ó, logo depois. É necessário. Portanto. É necessário, portanto, entender que Gyana também é de dois tipos. A pessoa só alcança Brahma Sayudya, a liberação da fusão da efulgência do Senhor, após renunciar o primeiro tipo de Gyana, que se manifesta a partir do modo da bondade e adotando o segundo tipo de Gyana proveniente de Bhakti. Isto pode ser visto claramente no 15º capítulo do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Aqueles que são desprovidos de Bhakti tentam alcançar Swayudya somente através do Gyana, mas infelizmente tais pessoas que se orgulham de seus conhecimentos apenas alcançam lamentação e são assim condenados. Por quê? Porque sem Bhakti, um pouquinho de Bhakti, ninguém alcança Brahma Gyana, ou Brahma impessoal. Porque é Bhakti que vai dar a liberação para ele. Porque a fonte do Brahma impessoal é Krishna. Krishna fala no Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, e também fala que a fonte ele é a fundação do Brahma impessoal, ou seja, a forma é a fonte da concepção não forma, ou impessoal de Deus. Então, quem dá essa misericórdia para alcançar o impessoal é a forma de Krishna, ou seja, ele. E isso é através de Bhakti. Por isso falou que sem Bhakti eles não alcançam a liberação, por isso que eles renunciam àquele tipo de conhecimento que não tem nada de Bhakti e aceitam Bhakti. Mas o desejo deles com essa Bhakti é alcançar
Brahma Gyana ou Sayudhya, significa fundir na forma pessoal de Deus. Mas se eles têm respeito pela forma, não ofende e um pouco de bhakti, então Krishna dá tudo que cada um deseja, dá essa liberação. Mas o segundo tipo aqui, ó, que se orgulha do conhecimento e não são desprovidos de toda a bhakti e tentam alcançar só através de Gyana, ou seja, de renunciar ao mundo como sendo falso, essas pessoas só se tornam orgulhosas de seus conhecimentos e apenas alcançam lamentação e assim são condenadas, que elas se tornam ofensoras. Aí fala anteriormente que elas são jogadas nas espécies demoníacas de vida. São duas coisas diferentes. Até para alcançar sucesso em Karma Yoga é necessário Bhakti. Sucesso em Yoga, Bhakti. É necessário Bhakti. E em Jnana, em pessoal, também a pessoa vai ter que ter um pouquinho de Bhakti se ela quiser alcançar o Brahma Jnana. Sem Bhakti, elas não alcançam nada. É Bhakti que dá o resultado nas outras três. Um pouquinho de Bhakti misturado é o que dá o resultado nas outras três também. Então, há aqueles que entendem que a liberação não pode ser conseguida somente através do Gyana, e então se ocupam na Bhakti misturado com Gyana, Gyana Bhakti. Gyana Mishra. Mishra quer dizer misturado. Então, eles entendem que eles não podem alcançar a liberação sem nada de Bhakti e mistura Bhakti com Gyana. Eles praticam Gyana Mishra Bhakti. Esses alcançam o objetivo deles, que é o Brahma pessoal. Vamos lá. Eles pensam que a existência de Bhagavan é material e temporária e que seu corpo consiste nos modos da natureza material. Mesmo após se tornar adepto do yoga ruda, tais pessoas que falsamente pensam que são liberadas são condenadas. Srimad Bhagavata 11.5.2.3 declara: as respectivas qualidades dos 4 estágios da vida, ashramas, e os 4 tipos de deveres ocupacionais, varnas, se originaram separadamente da boca, braços, coxas e pés da pessoa suprema, Shri Bhagavan. Aqueles que desrespeitam o auto-nascido Bhagavan e não prestam serviço a ele, caem de suas posições. Se essa pessoa desrespeita a forma, que é um tipo desse praticante de Gyana, mesmo se for misturado com Bhakti, mas a maioria não tem nada, não tem Bhakti. Se eles ofendem a forma de Krishna, então eles caem de suas posições. Essa é a diferença de Mayavadi para Brahmavadi. São 2 tipos. Eles criticam, acham que a forma de Deus é dentro do modo material e não tem respeito pela forma nem pelo Srimad Bhagavatam. É esse tipo que está falando aqui. Não presta serviço a ele, cai de suas posições. O outro, chama de Brahmavadi, eles têm algum respeito pela forma, apesar deles acharem que a forma é no modo material, eles pelo menos pensam que, por exemplo, quando vem na concepção deles, o Brahma impessoal descende a este mundo na forma pessoal de Krishna, Rama, etc., ali eles não têm karma nenhum. Então, eles mostram algum respeito dessa forma. Também tem algum respeito por Srimad Bhagavatam e pelos Vaishnavas. Então, esses são Brahmavadis, eles alcançam o Brahma impessoal. E esses têm a oportunidade também de um dia se tornarem Vaishnavas. Vamos lá. Vai. Isto significa que aqueles que não o adoram e aqueles que não o respeitam adequadamente, mesmo quando o adoram, perdem seus conhecimentos e caem, apesar de serem sannyasis.
Srimad Bhagavata também declara, 10.2.32. Ó Senhor dos olhos de lótus, aquele que é falsamente orgulhoso de ser liberado e que não executa Bhakti a ti, devido à sua inteligência poluída, cai porque desrespeita seus pés de lótus, mesmo após ter tido muito trabalho para alcançar a posição mais elevada de renúncia. A palavra Nye, no verso acima do Bhagavatam, se refere a uma pessoa que não seja devoto de Shri Madhava. E a palavra, como que é essa palavra? É o que tá aí, Angri. Angri se refere a Bhakti. Desrespeitar os pés de lótus de Shri Bhagavan, portanto, significa desrespeito a Bhakti. Anadrita Junmad Angrayaha. Significa que é desrespeitoso considerar o corpo de Shri Bhagavan como sendo composto pelos 3 modos de material natureza. Isto também foi declarado anteriormente no Gita 9.11. As pessoas tolas zombam de mim quando eu apareço na minha forma humana. Na realidade, essa forma humana é composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, Satyananda. Somente pela influência da inconcebível potência da misericórdia de Shri Bhagavan, Kripa Shakti, é que pode fazer com que essa forma se torne visível. É dito no Narayana Adhyatma Vachana, apesar da Swarupa de Shri Bhagavan ser sempre manifesta, ele se torna visível apenas pela influência de sua própria potência, ou Shakti. Quem pode ver sua Swarupa supremamente abençoada sem a ajuda dessa potência? Desta maneira, a natureza eterna, onipresente e totalmente bem-aventurada do corpo de Bhagavan é estabelecida. Centenas de declarações do Shruti e Smriti estabelecem ainda mais a natureza Satyananda. Satchidananda, da forma de Bhagavan. Kliptam Satchidananda Vigraham Sri Vrindavana Shura Bruruha Talashinam. Senhor é descrito como aquele cuja forma transcendental de eternidade, conhecimento e bem-aventurança está sentado na base de uma árvore dos desejos. Gopala Tapina Upanishad. Shabdam Brahma Dadadad Vapohu. Sua forma transcendental só pode ser compreendida através dos Vedas. Srimad Bhagavata 3.21.8. Apesar disso, alguns ainda concluem, com base em uma declaração no Shvetashvatara Upanishad 4.10, que seu nome, forma, qualidades e assim por diante são materiais. Mayam tu prakritim vidyam mairam tu maheshwaram. Fenômeno da natureza material é Maya, uma ilusão temporária. Parameshwara é Mai, composto de Maya. Há, entretanto, outra declaração, Shvetashvatara Upanishad, citado no Shri Madhava Bhasya. Pode ir, portanto. Oi? Portanto, eles declaram que Shri Vishnu, o Eterno Senhor Supremo, é composto de Maya. De acordo com essa declaração, Bhagavan é eternamente dotado de uma potência interna chamada Swarupa Bhutamaya, que é intrínseca à sua própria forma transcendental. Com base nisto, a palavra Maya, em Mayan, tu, do verso citado anteriormente, 4.10, refere-se à sua potência espiritual, a Sit Shakti, que é Swarupa Bhuta.
Chit Shakti, Chit. Isto significa que ela emana de sua própria forma transcendental, ou Swarupa, e, portanto, não é diferente do próprio Senhor. Isso não se refere à energia material que consiste nos modos da natureza, e que não faz parte da sua forma transcendental. Tais gyanis, no entanto, não aceitam este significado. Eles nem mesmo aceitam a interpretação de que Maya é a natureza material, ou Prakriti, e que Ishvara. ou Sambhusiva é, é o mestre de Maya, devido a esta atitude ofensiva para com Bhagavan. Eles caem, mesmo após alcançarem o estado de Diva Mukta, ou liberação, enquanto ainda residem neste corpo material. Também é dito na declaração suplementar do Vaishnavasya que mesmo se alguém Diva Mukta de alguma forma ofende Shri Bhagavan, que é inconcebivelmente poderoso, ele se torna entrincheirado em desejos de luxúria material e tem que entrar novamente no ciclo da vida material. Ele cai porque abandona sua prática ao obter seus frutos, pensando que isso não tem mais utilidade. Isto significa que, ao alcançar o estágio de Jnana Sannyasa, ele abandona não apenas o Jnana, mas também Bhakti, que está presente no Jnana em algum grau. Gunibhuta Bhakti. Ele mantém a falsa concepção de que está percebendo Brahma diretamente. Devido às suas ofensas, a forma de Bhagavan, Bhakti também desaparece junto com Jnana e não é recuperada. Sem Bhakti, porém, a suprema verdade absoluta não pode ser experienciada. A meditação que tal pessoa pratica naquele momento deve ser entendida como sendo inútil, assim como seu orgulho de ser Jivamukta, uma alma liberada mesmo dentro deste corpo. Srimad Bhagavatam 10.232 apoia este ponto de vista, afirmando: pessoas liberadas que se engajam adequadamente na prática de Bhakti, Mishra, Jnana, conhecimento misturado com devoção, são de dois tipos. Ambos reconhecem a forma de Shri Bhagavan como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. E tais pessoas alcançam Param Bhakti, após abandonar gradualmente o Vidya, conhecimento, e a Vidya, ignorância. O primeiro tipo executa Bhakti com o objetivo de tornar-se uno com ele. Ajudados por Bhakti. O anterior é que qualquer pessoa que ofende a forma de Bhagavan, ela perde todo o ganho espiritual que ela conseguiu até então. Seja ela, mesmo se ela estiver no estado de Diva Mukta, se ela ofende a forma de Bhagavan, então ela de novo cai na complexidade do mundo material, mesmo se ela já está no estado liberado. É difícil de acontecer, mas pode acontecer se ela ofende, igual fala também nas escrituras que justo como um elefante que toma banho e depois suja de novo, ou que arranca uma árvore pela raiz, se alguém ofende algum grande Vaishnava, então o Bhakti sai do coração dele e perde tudo. Então esse na verdade, o medo que a gente deve ter é só esse, de ofender Deus de alguma forma, ou criticar a forma de Deus, ou falar que ele não existe,
ou que ele não tem forma, ou criticar as almas devotadas perfeitas, ou os Shaktavesh Avatar, ou os profetas, ou os grandes Vaishnavas. Se alguém faz isso, perde tudo. Não importa a posição que tiver, mesmo se estiver liberado. Então, isso é a pior coisa. Isso deve ter... Yadi Vaishnava Parada Uterhati Mata Upadevati Indeta Shukayaya Pata. Não importa se qualquer bhakti a pessoa tiver, se ela ofende algum mensageiro de Deus, associado de Deus, ela perde tudo de bhakti. E aí ela perde o prazer de praticar, a vontade de praticar bhakti. Você vê aqui, falou mesmo se ela estiver no estado de Diva Mukta, alma liberada, se ela ofende a forma de Bhagavan, ela de novo tem que entrar no ciclo da vida material. E muita gente faz isso. As pessoas são afundadas nas complexidades materiais. Eles perdem o desejo de praticar devoção ou de cultivar alguma fé e serviço para Deus. Vamos lá. Ajudados por Bhakti, eles conseguem a realização direta do Brahman pessoal e assim alcançam a unidade com ele. Esses indivíduos são dignos de honra. Já esses a gente deve respeitar. Todos a gente deve respeitar, mas uma distância não deve ter nenhum tipo de afeição nem nada, e esses devem respeitar com honra, por quê? Porque às vezes eles podem vir a ser Vaishnavas, porque eles têm algum respeito pela forma. E também, tem alguma Bhakti. Eles praticam Jnana Mishra Bhakti misturado, e assim eles alcançam a unidade com o Bhagavan. Esses são dignos de honra, porque eles têm algum respeito pela forma de Krishna. Eles não são ofensores da forma de Cristo. Se for ofensor, a gente deve manter distância. Se alguém associa com o ofensor dos mensageiros, dos grandes Vaishnavas ou de Deus, ele se torna também ofensor. Se alguém associa com essas pessoas, ela também se torna ofensora. Então, jamais deve associar. Mas esses aqui, eles têm alguma bhakti, eles têm algum respeito pela forma. Então, esses deve ter algum respeito por eles. Diferente. Segundo tipo. O segundo tipo consiste em pessoas altamente afortunadas e, pela influência da associação dos tranquilos Mahabhagavatas, renunciam o desejo pela liberação. Assim como Shukadeva Goswami e outros, eles permanecem absortos na degustação da doçura de Bhakti Rasa. Tais personalidades merecem a mais alta veneração, como é dito no Srimad Bhagavata 1.7.10. As qualidades de Shri Hari são tão maravilhosas que até grandes sábios, que são Atmarama, ou totalmente autossatisfeitos, e que cortaram completamente o nó da ignorância, são atraídos pela sua atrativa potência. Esse segundo tipo é igual aos 4 Kumaras, ou então Shukadeva Goswami, que antes eles eram Brahma Gyanis, eles ficavam absortos na bem-aventurança do Brahma. Porque eles tinham algum respeito pela forma e pelos Vaishnavas, eles se associaram com os Vaishnavas, e aí se tornaram o quê? Mahabhagavat Bhaktas. Ou seja, renunciaram ao desejo de liberação e se tornaram grandes Bhaktas, começaram a degustar a doçura de Bhakti Rasa, doçura de serviço devocional. Essas personalidades merecem a mais alta veneração. A gente não vai só respeitar, esse a gente deve adorar, ou venerar, ou servir, que através deles a gente pode progredir em Bhakti. Misericórdia está na mão deles. Então, esse outro segundo tipo, ele
Primeiro era Brahma, Gyana, e depois associaram com os Vaishnavas, o Sukadeva Goswami associou com o Vyasa, que era pai dele. Aí se tornaram grandes Mahabharavatas Vaishnavas. Esse é o segundo tipo. Tornaram grandes Bhaktas. Vamos lá. Prabhu, uma pergunta que eu não entendi aqui. Quando ele fala eles renunciam o desejo pela liberação, isso é referente ao quê? Essa parte eu não entendi. Porque no começo eles têm desejo simplesmente de liberar do mundo material, ou seja, entrar na forma impessoal de Deus, na luz do Brahma Jyoti. Aí, porque a bhakti deles é misturada, e depois eles têm algum respeito pela forma, pelos Vaishnavas. Se eles associam com os Vaishnavas e escutam as glórias de Bhagavan, eles renunciam depois esse desejo de liberação. Esse desejo de Ah, liberação tá. fora do coração deles. Aquele desejo dele se fundir, né? Exato, é. Isso vai embora, Ah, tá. renuncia isso. Aí entendi. Obrigado. Tá bom? Por isso, eles executam Bhakti sem motivações egoístas a Shri Krishna, que realiza proezas maravilhosas. Portanto, destes 4 tipos de Gyanis, os 2 primeiros são dignos de reprovação e permanecem presos, enquanto os outros 2 são respeitáveis e transcendem o mundo material. É bom falar que isso aqui está falando de grandes almas. Não está falando de qualquer um, personalista, tem ideia, não. Falando de grandes almas. Você vê, está falando o estado anterior dos 4 Kumaras, estado anterior de Sukadeva Goswami. Falando desse tipo, não está falando de qualquer um, tem ideia. Deve entender isso também. Dos 4 tipos falou, os 2 primeiros, que criticam a forma, são dignos de reprovação e permanecem presos, enquanto os outros 2 são respeitáveis e transcendem o mundo material. Se alguém respeita tem algum respeito pela forma, a gente deve respeitar. Os outros deve reprovar eles, não deve associar de maneira nenhuma, nem dar nenhum tipo de respeito externo. Simplesmente respeito igual, porque são almas espirituais, não deve criticar. E só deve saber que eles são ofensores. E os outros, eles têm algum respeito, então tem muita chance, igual os Sukadeva Goswami antes, os 4 Kumaras, se eles associam com grandes Vaishnavas, eles podem se tornar Vaishnavas e rápido eles se tornam Mahabharavatas. A gente, no nosso caso, a gente deve entender que a gente não é nem alma liberada. A gente não tem nem não está nem no estado de diva mukta, mas se a gente tem fé na forma e pratica Bhakti de maneira adequada, a nossa vida pode se tornar exitosa. Na próxima, pode continuar e pode se tornar perfeito. Tem essa boa chance. A gente deve saber o nosso estágio também. O Gita fala Diva Mukta, Mahabharata, está falando de qualquer pessoa, está falando de grandes almas. Mahabharata, então, é de devotos perfeitos, associados de Deus. É um estágio para nós inimaginável. Para ter uma noção certa, real da coisa, é bom falar. A gente pode cair em ilusões, né? Quando lê o Gita, o nível do Gita, em termos de comparação, estudo comparativo de religiões, é bem alto. A gente deve saber o nosso nível. Quando fala assim, almas liberadas ou Mahabharavatas, são os mais alto nível de devoto.
não é fácil tornar nem alma liberada, o que falar de devoto perfeito. É, na verdade, muito raro isso. O que a gente pode fazer é tentar praticar ao máximo no dia a dia, purificar nossas imperfeições, através de Bhakti Yoga. E a gente vai ver se está progredindo quando a nossa atitude de serviço a Deus vai aumentando e a nossa afeição pelo próximo ou pelas pessoas também aumenta. Através disso a gente pode ver se está progredindo ou não. Se a atitude de serviço a Deus e amor a Deus está aumentando, automaticamente a tolerância e a humildade aumenta e a afeição pelo próximo, pelas pessoas no mundo material, o sofrimento dos outros também aumenta. Por essa balança a gente pode ver se está progredindo. E se isso estiver progredindo, mesmo que pouco, nossa vida já é exitosa. Na próxima, Deus garante que a gente continua. Se praticar de maneira honesta, sem duplicidade, sem desejar ganhar coisa com isso. Eu vou ler o Gita, eu quero ganhar alguma coisa material com isso. Vou escutar o Gita, eu quero ganhar alguma coisa material com isso. Ou vou enganar os outros, por exemplo. Ou igual o Gurudev falava hoje em dia, para ser guru ou sannyasa, eles têm vida melhor do que muita gente no mundo material que tem dificuldade de trabalhar e ganhar dinheiro. Ser guru ou sannyasa, às vezes, eles têm vida melhor, sem trabalhar, ganhar mais dinheiro. Conta no banco, muito dinheiro. Ontem eu estava escutando a aula, o Gurudev estava falando isso. A gente deve praticar de maneira honesta, sem enganação, tentando progredir nisso. Se progredir um pouco nessa vida, já está bom. Pelo menos tentou, de maneira honesta, sem enganar ninguém, progredir alguma coisa. Na próxima vida, continua até obter a perfeição. A única coisa que a gente deve tomar cuidado é isso, não enganar, ser honesto com a gente, com os outros. Que a gente é dentro, deve ser fora, sem duplicidade, sem enganar ninguém e ser humilde, tolerante, tentar e praticar dia a dia, tentando progredir nisso, de acordo com as escrituras. Se a gente faz isso, a vida se torna exitosa. Isso é o que a gente pode fazer. Então, de acordo com o nível individual de cada um, se a gente progride um pouco que for, Deus está dentro do coração e está vendo o esforço de cada um. Tudo que a gente faz, Ele está vendo. Pouco de esforço, todo dia ali, Deus vai ver. Se a gente é honesto, Ele não vai ficar vendo defeito. Ele vai ver a honestidade, a tentativa de todo dia estar tentando progredir nesse caminho. De servir, amar a Ele. Então, Ele vai ver isso. A nossa vida torna exitosa com isso. Até se tornar perfeito, que é uma longa jornada, principalmente na linha de Chaitanya Mahaprabhu, que é o mais elevado, igual o Gurudev falou ontem. Se a gente conseguir isso depois de milhares de vidas praticando, a gente é muito afortunado. É uma coisa que nem Lakshmi conseguiu, Shiva, difícil de conseguir, Brahma. É o objetivo na linha de Chaitanya. Então, se dentro de milhares de vidas, uma atrás da outra, a gente praticar isso e conseguir, a gente já pode se considerar afortunado. Então, se a gente pratica isso nessa vida, continua na próxima, esse é o caminho. Progride um pouco que for. E vai ser mais feliz agora, mais ainda na seguinte. Mais tolerante e humilde significa mais pacífico. Pode viver nesse mundo mais feliz. Não vai brigar com ninguém, vai aceitar as coisas mais fácil. Se alguém tiver alguma coisa contra a gente, tolera. Não consegue viver passar nossa existência nesse mundo de maneira sem prejudicar ninguém. E, às vezes, se Deus quiser, pode até fazer alguma coisa boa para alguém. E, pelo menos, ser humilde e tolerante, sem causar dor para ninguém ou nada desse tipo, tentar progredir interiormente a Ele. Isso a gente pode fazer. E não pode fazer mais do que isso, mas isso a gente pode fazer, já é muita coisa. Parece nada, mas é muita coisa. Deus não vai olhar
grandes obras, que estão, ele vai olhar esse desenvolvimento interior, nem que seja pouco. Isso a gente pode fazer se a gente tiver cautela todo dia ali, tentando as pequenas ações, lembrar das escrituras e agir de acordo com elas, isso é que vai valer. Não é quanto que a gente ganhou, qual emprego que a gente conseguiu, quanto seguidor que teve, quantas pessoas conhecem a gente, qual fama que obteve, conta no banco, beleza material, nada disso vai contar. Vai contar esse desenvolvimento interior, coração, como que a gente agiu. A humildade aumentou ou diminuiu? Simplicidade aumentou ou diminuiu? Tolerância aumentou ou diminuiu? Atitude de serviço aumentou ou diminuiu? Compaixão pelo próximo aumentou. Isso é que vai contar na hora da morte. Isso é que a gente deve prestar atenção no dia a dia, preocupar com isso só. A gente fica constantemente voltando para dentro, refletindo nisso, através da prática de Bhakti, a gente vai ver que a gente vai progredir nesse caminho. Automático. Então não é tão difícil assim. Alguém aí pode continuar? Takashika Bridge. Posso, Prabhu? Haribol. No presente verso, Shri Bhagavan está explicando o resultado da transcendental devoção pura, para Bhakti ou Kevala Bhakti, que é caracterizada por prema. Por alguma boa fortuna alcançada pela misericórdia de uma grande personalidade, alguém que alcançou o estágio de Brahmabhuta depois alcança para Bhakti. Perdendo seu desejo pela liberação, ele abandona o Jnana e alcança essa Bhakti que é livre dos modos da natureza, experienciando a fundamental verdade de Shri Krishna, assim como sua própria forma eterna, como servente de Krishna. Isso se chama Swarupa Siddhi. Sua posterior entrada nos passatempos de Bhagavan é conhecida como Vastu Siddhi. Isto é declarado no Srimad Bhagavatam 1.7.10. Aqueles que são interiormente satisfeitos e que são os mais afortunados podem se atrair pelas qualidades de Shri Bhagavan se receberem a misericórdia sem causa de Shri Bhagavan e seus devotos. Então eles podem ficar absortos no prazer da doçura de Bhakti Rasa, engajando-se na devoção sem causa a ele. Exemplos disso são os 4 Kumaras, que receberam a misericórdia de Bhagavan, e Shri Shukadeva Goswami, que recebeu a misericórdia de Shri Vyasadeva. Alguns versos do Gita, como os 11.54, 8.14 e 9.22, afirmam que Shri Bhagavan só pode ser alcançado por Bhakti. O Srimad Bhagavatam 11.14 e 21 declara: sou alcançado somente pelo serviço devocional puro. Ao responder às perguntas de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Raya Ramananda disse que a Bhakti que é livre do Jnana é a essência de toda a perfeição. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu não aceitou isto como o objetivo mais elevado da vida e lhe pediu que fosse mais a fundo. Nesse momento, Shri Raya Ramananda apresentou um verso do Bhagavatam como evidência. Este verso diz que nem todas as pessoas perfeitas e liberadas podem vivenciar Krishna Tattva, a realidade de Shri Krishna. Isso foi discutido em vários versos, como no Gita 7.3. Só uma pessoa extremamente rara venha me conhecer de verdade. O Srimad Bhagavatam 6.14.5 declara:
Entre milhões de almas liberadas, só uma me conhece em verdade. E no Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19, 148, e Madhya Lila, aqui está repetido. Entre milhões de almas que são realmente liberadas, é muito difícil encontrar alguém que seja meu devoto puro. Os Shrutis, Smritis, Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e outras escrituras dão numerosas evidências para mostrar que mesmo depois que uma diva alcança Mukti, ela pode ficar situada em sua eterna Swarupa e saborear a felicidade do serviço a Shri Bhagavan. Você vê esse verso aqui, ó. É claro, ó. Bhaktyamam abhidyanat javan jastrasmi tatotah. Bhaktyamam, ou seja, através do serviço devocional, a pessoa pode compreender minhas glórias completamente e a natureza da minha original forma transcendental. Ela compreende quem realmente sou e entra em meus passatempos através da forma da força de Prema Bhakti, ou seja, amor puro que vem de Bhakti. Então, esse verso aqui deixa claro, começa Bhakti Mamam a mim, Bhakti através de Bhakti a mim. É só dessa forma que a alma, que já era liberada, ela pode alcançar, entrar nos passatempos eternos de Bhagavan e associar com ele pessoalmente, ou seja, se tornar eterno associado de Deus e servir e amar a ele face a face. Então, isso já era um estágio lá de perfeição devocional que hoje é inimaginável para a gente. O Gurudev sempre fala isso. You cannot imagine. Vocês não podem nem imaginar o que significa isso. Né? E realmente a gente não pode sequer imaginar. É um estágio. Quando fala milhares de vidas, o Gurudev fala, depois de milhares de vidas, se alguém alcançar isso, ele é muito afortunado. Alguém com a gente tiver pensar de acordo com a nossa limitada mente material, alguém pode pensar que milhares de vidas é muita coisa. Não, é muito, demora demais. Por quê? Porque a mente é limitada ao tempo. Tempo e espaço, a mente limita a isso. Uma concepção de tempo para a mente material é fora da realidade. Mas se a gente for até usar o intelecto pelas escrituras, qual que é o tempo que a alma está nesse mundo? Anade. Anade significa inimaginável. Quando que a gente veio nesse mundo? É tantas vidas que é inimaginável. Pode colocar, depois de um número 1, pode colocar milhares de zeros, e ainda assim não vai dar conta de quantas vidas a gente já veio nessa terra. Fala, Cabo Vipa, Cabo Nhace, às vezes Cabo Deva, Cabo Assuro, Cabo Suro, às vezes como demônio, às vezes como semideus, às vezes como cachorro, às vezes como gato, às vezes como árvore, às vezes como inseto, às vezes ser humano, às vezes como índio, tribal. A gente já vê aqui em milhares e milhares de formas, milhares e milhares de vezes. Se a gente refletir sobre isso, e a gente, o real ser, já passou por inúmeros planetas e formas de vida, tanto que é incontável, alguns milhares de vidas é praticamente nada, é como se fosse um segundo no tempo eterno. Ou seja, muito rápido. Aí se alguém pensa só de acordo com o limitado mente material, vai pensar, 9 milhares de vidas é muita coisa. Só da limitação da mente material. Então, esses estágios aqui são estágios de perfeição. E bem elevado. Que alguém chega e aí se torna associado de Deus. Esse Xangol falou aqui, ó.
Primeiro ela alcança Swarupa Siddhi, e depois, quando ela alcança Vastu Siddhi, ela entra perfeição do corpo transcendental dela. Com aquele corpo transcendental, ela se torna associado de Deus em algum planeta onde ele mora. Então, isso só é possível, igual fala nesse verso, só através de Bhakti. Nenhum outro processo. Bhakti sem mistura, puro. Só através desse. Alguém pode perguntar, mas a gente está em outro estágio. Como que a gente vai praticar essa Bhakti pura? A gente, às vezes, não está nesse estágio. Então, a nossa Bhakti, muitas vezes, vai estar misturada. Mas se a nossa ênfase está na prática de Bhakti, a gente vai conseguir benefícios mais do que qualquer outra prática. De acordo com o nosso estágio, o benefício vai vir mais rápido. Por isso que nessa era, Chaitanya Mahaprabhu falou Hare Namah, Hare Namah, Hare Namaiva Kevalam, Kalou Nastyeva, 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 Gatira Netaha. Nessa era de Kali não há Nastyeva, quer dizer, de certo, com certeza não há. Falou 3 vezes, não há, não há, não há. Um para Karma Yoga, outro para Jnana Yoga e outro para Yoga, Ashtanga Yoga. Não há, não há, não há nenhum outro processo em calor nessa era de Kali do que Harinam, Harinam, Harinam. O nome de Deus, o nome de Deus, o nome de Deus. 3 vezes. Todas as religiões, o que eles fazem? Canto do nome de Deus. Não importa qual o nome. Cristo, Krishna, Alá, Jeová. Se alguém recita o nome com fé, nessa era de Kali, ela progride nesse caminho. Esse é o processo. De acordo com o nosso estágio, através desse processo, a gente progride nesse caminho. Qualquer progresso nesse caminho, ninguém perde. Só perde se ofender eles, esses mensageiros, ou ofender Deus. Aí perde. Senão, jamais perde. Aí pratica até o final da vida e continua na próxima até se tornar perfeito. Vamos lá. Só um segundo, Prabhu. Eu estava escrevendo um negócio aqui, eu me perdi aqui. Onde que eu abro ele? Voltei. Em seu comentário do Srimad Bhagavatam, chamado Drista Sarvagya Bhasyakara, Shridhara Swami declarou no 10.87.21: até mesmo os seres liberados rendem constante serviço a Bhagavan com seus corpos transcendentais. Nos Shrutis também encontramos declarações como: o que se faz ao longo da vida é evidente na hora da morte. Brahma Sutra 4.1.12. E que descreve que Bhakti está presente mesmo no estado liberado. Aqui, Gita 18.55 tem um significado. Aquele que conheceu e experienciou Bhagavan não entra nele, nem se torna uno com ele. Ao invés disso, ele entra em seus passatempos. Por exemplo, quando uma pessoa entra em uma cidade ou um pássaro entra em seu ninho, isso não significa que a pessoa se torna a cidade ou que o pássaro se torna o ninho. Na verdade, isso significa que eles desfrutam de grande felicidade ao se encontrarem com os membros de suas famílias. Os impersonalistas Nirvisheshavadis geralmente usam o exemplo de rios que correm para o oceano para expressar a unidade da Diva com Brahma. Dizem que assim como os rios perdem seu nome e forma quando se fundem no oceano, tendo deixado suas identidades separadas, da mesma forma, a Diva se funde no Brahma e se torna uno, ou um com ele. Entretanto, os devotos que aderem à doutrina do personalismo, Savisheshavadi Bhaktas,
dizem que, mesmo após a liberação, uma diva pura mantém sua existência individual, assim como os seres aquáticos que vivem no oceano têm suas existências separadas do oceano e vivem ali com seus familiares. Para conhecer o oceano, o mero conhecimento da superfície do oceano não é suficiente. É necessário também conhecer os vários seres aquáticos que vivem nas profundezas do oceano, assim como as pérolas no oceano, pedras preciosas e vários outros recursos. Da mesma forma, para conhecer Swayam Bhagavan Shri Krishna como aquele que está repleto das 6 opulências e cheio de rasa, é conhecê-lo em tátua e por completo. Somente quando um sadhaka ou bhava bhakta alcança este conhecimento é que ele entra nos passatempos de Bhagavan. Isso acontece ao se alcançar o estado de plena perfeição conhecido como Vastu Siddhi, no qual a diva saboreia a felicidade de prestar serviço a ele. Aquele que delibera profundamente sobre as declarações das Escrituras de forma clara, entende que o Jnana sozinho não concederá a liberação a menos que seja auxiliada por Bhakti. Não, tá bom. Dúvida aí, alguém? Falou vários pontos aqui, como é que fala? Técnicos, né? Sobre a diferença de Nirvisheshavadi e Savishesh, impersonalista e personalista. Como que só o Bhakti pode dar entrada aos passatempos eternos. E é a Bhakti misturada com o Jnana que pode dar também o objetivo de um Jnana, o adorador da forma impessoal também. E isso deve ficar claro, esses pontos. É bem importante entender isso. Para quem quer praticar Bhakti. Dúvida aí, alguém? Não, Prabhu. Ninguém nada? Entenderam tudo? Quando eu falo impersonalista que tem fé e o impersonalista que não tem fé, o impersonalista que tem fé é fé em Brahman, em Deus Não. mesmo. Só Tem que na vários, forma de Brahman. são 4 tipos, né? Falou. Um é reprovado porque eles criticam a forma, os outros têm algum respeito pela forma. Uhum. Só que Esses que todos. têm, esses que têm algum respeito pela forma podem vir a se tornar Vaishnavas. Os outros não. Mas a fé deles é em Brahman. Porque se Qual for deles? fé em Krishna, desses impersonalistas que ainda aceitam a forma, que respeitam a forma, mas a fé é em Brahman. Exato, mas eles, se eles respeitam a forma, se eles associam com Vaishnavas, eles se tornam Bhaktas, igual o Sukadeva Goswami falou, o exemplo. 4 Kumaras, Sukadeva Goswami. Eles se tornam Mahabhagavata. Eles renunciam desejo de liberação e se tornam Bhaktas. Esse segundo tipo. Então, Os não outros tem. não, Acho que os eu não outros tenho não porque dúvida. eles ofendem.
Aí eles não têm essa oportunidade. Por isso que existe dois tipos de impersonalista. Um, eles mostram algum respeito pela forma. Os outros criticam a forma. O primeiro é condenado. O outro não. Eles mostram algum respeito. Então, esse outro, eles têm chance. Ou eles alcançam o Brahma, se eles não associaram que o desejo for aqueles, porque pela misericórdia de Bhagavan, dá o que eles estão querendo, que é alcançar o Brahma, ou se eles associam com o Vaishnava, eles se tornam Bhaktas. Já o primeiro, eles não alcançam nenhum nem outro. Eles são ofensores de Deus. Então, eles alcançam as espécies demoníacas de vida. Por quê? Porque quem dá liberação é Deus. Eles, acreditando ou não, quem concede liberação, Mukunda é o nome de Krishna, ou de Bhagavan. Mukunda quer dizer aquele que outorga liberação. É Deus que dá a liberação. O Brahma impessoal, ele não tem poder para nada. Porque ele é, igual eu falo, Nirvishesha, não tem poder, não tem Shakti, não tem desejo, nada. Então ele não pode dar nada para ninguém. Quem dá é Deus, Bhagavan. Então, se eles desrespeitam o Bhagavan, então o Bhagavan não dá nada para eles. Eles se tornam ofensores, ficam sem nada. Os outros mostram algum respeito, e aí Deus dá o que eles estão querendo. E se eles associam com os Vaishnavas, eles se tornam Bhaktas, e aí alcançam muito além da liberação. Então, esses que ofendem a Deus acreditam que o Brahma impessoal é só uma luz, não é Não, Deus. os dois acreditam nisso. Uhum. Não, os dois nesse ponto é a mesma coisa, só que um ofende a forma, o outro respeita a forma. Mas mesmo tendo respeito por Brahman, É, exato. não conta. Não, porque a Porque- fonte do Brahma é Bhagavan. Tá, entendi. Não adianta. Porque e quem dá a liberação para entrar na Brahma impessoal também é Bhagavan. Então, se alguém desrespeita Bhagavan, como que vai ganhar a liberação de Bhagavan? Não tem jeito. Se não, não precisava de religião nem prática. Todo demônio ia alcançar Bhagavan. Matando os outros na rua, todo mundo ia para o mundo espiritual. Brincar com Deus. Uhum. Se fosse assim. Krishna fala, ele é bondoso com todos, mas reciproca da maneira adequada, de acordo com o sentimento de cada um. A chuva é para todo mundo. Se alguém pôr o guarda-chuva, não vai pegar água nenhuma. Sol é para todo mundo. Se alguém esconde no quarto escuro, não vai vir luz para ele. Então, Deus é bondoso com todo mundo, mas se alguém comete ofensa, ele fica sem essa luz, sem luz, conhecimento, sem Deus. Então, Deus não pode fazer nada para ele. Então, a falha não é de Deus, é do indivíduo em si. Mais alguém? Ali, entendeu? Tá escutando? Estou escutando, entendi. Dessas quatro tipos, e as pessoas que não seguem nada, não praticam nada? O que tem? Hã? O que tem? Elas entram onde? Se não tem fé, depende, né? Se tem alguma fé, se não tem fé, se é ateísta, se é contrário a Deus, depende. Mas se é uma pessoa que não ofende, não é ateísta, mas não ofende, mas talvez acaba ficando no mesmo, né? Se acredita na luz, acaba sendo Não, o que, impersonalista. não, o que falou não é. O que está falando daqueles que são
que desejam entrar no Brahma. Não está falando de a pessoa que não sabe de nada ou que não pratica nada. Está falando daqueles que são impersonalistas. Não está falando de quem não sabe ou quem é ateísta, não. Está falando de quem é impersonalista. Deseja alcançar o Brahma pessoal. Está falando desse específico. Entendi. Um ateísta, ele nem sabe que existe luz de Deus. Na maioria das vezes. No Ocidente, principalmente, ele simplesmente acha que não existe Deus, nem luz, nada. Não está falando desse, está falando de impersonalista. O caso de ateísta é diferente. E também não está falando nem dos teístas que acreditam em Deus, só que não conseguem realmente conceber nem ter fé numa forma pessoal. Também não, é. Mas já é bom. Esses assim já é bom. Porque ele já não tem a atração pela impessoal também. Simplesmente acredita que Deus existe, pronto, tá bom. Você vê, religiões abraâmicas muitas vezes é assim, eles acreditam que Deus existe, mas como Deus é grande ou está fora de qualquer concepção, eles não ficam tentando compreender muito, mas sabe que existe. Então já é alguma coisa, já tem fé em Deus. Já é alguma coisa. E muitas vezes mais fé em Deus do que quem sabe que Deus quem tem forma. Porque saber pode dar uma aparente intimidade com Deus que na verdade não existe. Tem esse perigo também. E não é só saber, né? É a fé. Principalmente no mensageiro, no profeta, no nosso caso, nos acharyas. Então, vai depender qual fé que a gente tem no nosso mestre espiritual, nos Vaishnavas. Qual fé que alguém tem em Jesus Cristo. É isso que vai depender, o progresso. É através deles que a gente entra para conhecer Deus. Eles que vão levar a gente para conhecer Deus, na verdade. Então, fé neles vai significar mais. Então, para esses outros tipos, muitas vezes a gente vê, principalmente no Ocidente, muitas vezes atrapalha esse tipo de conhecimento. Em vez de ajudar, atrapalha. A gente deve ler informações sobre Deus de maneira humilde, saber que Ele é grande, Ele está fora do nosso estágio mental de ser concebido. Alguém pode ler, eu sei que Deus é Cristo, e começar a ter alguns sentimentos emotivos e achar que já viu Ele. Tem gente que acha que já viu Cristo. Ou tomou algum chá, alucinógeno e viu Cristo, ou teve algum sentimento emotivo e viu Cristo. Cria essa falsa concepção. Pior. Outra pessoa pode não saber, mas ela tem um respeito de saber que Deus é o Criador de tudo e de todos, merece todo o respeito e veneração. Ou seja, o respeito e fé dela é bem maior. Ela vai alcançar mais devoção. Então, por esse motivo, a gente não pode criar uma falsa intimidade. Por esse motivo, Vaidhi Bhakti, a gente pratica Vaidhi Bhakti, que é caracterizada pelo temor e veneração e respeito a Deus. Isso é Vaidhi Bhakti. É só no estágio lá na frente que a gente vai poder pensar igual os associados de Deus. Vaqueiros têm intimidade com ele realmente. Muita gente a gente vê, por falta de entendimento, eles tentam pular esse estágio, vira simplesmente tolo, sentimentalista, tolo, fé nenhuma, zero. A gente deve saber disso. No começo, respeito, veneração com um pouco de temor. Se eu não fizer isso, eu vou ter que pagar pelos pecados, vou para o inferno. Então, eu devo praticar isso através das regras e regulações. Com bastante respeito, sabendo que Cristo é o Criador de tudo e de todos, é poderoso. O Deus costumava falar, Cristo pode criar milhares de universos igual ao nosso e destruir eles de novo, depois criar todo ele de novo em menos de um segundo.
Isso é Krishna. Esse Krishna a gente adora, o Criador de tudo e de todos. Céu, da terra, de milhares de planetas, de todos os universos e entidades vivas. Isso é Deus. Deve ter respeito com ele dessa forma. Krishna não é uma pessoa comum, que não teve nascimento comum, numa certa vila de vaqueiro, não. É o próprio Senhor Supremo, Bhagavan Sri Krishna. Igual ele mesmo declara no Gita, e todas as escrituras e sábios autorrealizados declaram isso. Krishna Tu Bhagavan Swayam. Krishna, original criador, original forma de Deus. Simplesmente isso. Deve ter em mente isso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bo,
Haribol, Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj ki Jai, Om Vishnu Pad Shri Bhakti Vallabh Krishna Goswami Maharaj ki Jai. Om Vishnu Pad Jai. Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jai, Rupanu Gurvah ki Jai. Shri Goswami Jai. Prabhu ki Jai. Panchatatatmak Jai. Gaur Hari ki Jai. Navadvip Jai. Dham ki Jai. Shri Vrindavan Jai. Dham Shri Arjuna ki Jai, Shri Bhagavan Shri Jai. Krishna Chandra ki Jai, Shrimad Bhagavad Gita ki Jai, Shri Ved Vyas Muni ki Jai, Shri Bhagavan Sinhadev ki Jai, Bhakta Prabha Purad Maharaj ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai, Shri Chaturmasya Vrat ki Jai, todos os glórias e votos unidos ki Jai, Shri Harinam Sankirtana ki Jai, Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Haribo. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite a todos.